Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos aprender um pouco das Escrituras. Você que tem a sua Bíblia, o Santo Livro, possa abrir em Mateus 17, versículo 24. Mateus 17, versículo 24. Todos? Amém. Podemos? Amém. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu-lhe Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu-lhe Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo então, os filhos estão livres dessa obrigação. Entretanto, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podeis se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, vou ser bem devagar. É muito aprendizado nessa pequena passagem para mim e para você. Muitos detalhes que eu creio que a partir de hoje, se você ainda não incorporou a sua vida, você colocará. Porque para mim foi um aprendizado muito grande. Porque eu precisei viver certas coisas depois que eu recebi essa mensagem para me trazer para os irmãos. Porque a princípio, quando eu recebi esse texto para pregar, na minha mente, como que eu vou falar de um milagre de uma moeda? Muitas das vezes, talvez os irmãos possam pensar, mas isso não é um milagre. Mas a palavra, ela mostra que é um milagre. Eu tive que viver certos tipos de situações para ver como Deus trabalha também nas coisas simples da nossa vida. Porque muitas das vezes nós focamos nos milagres que causam impacto. Lázaro ressuscitando há 4 dias, pessoas cegas voltando a enxergar, a mão do homem ressecada que voltou a ter a mão normal, e tantos outros milagres, cujo já foi pregado aqui. Quantas maravilhas a Bíblia coloca à nossa disposição, mas há vários tipos de situações das nossas vidas que o Senhor, Ele quer trabalhar, que o Senhor, Ele quer mostrar para a gente. A gente acha que Deus trabalha só em certos tipos de área, mas como um bom pai, não somente pai, mas como um bom pai, Ele quer cuidar de todas as áreas da nossa vida, amém? Todas, sem deixar exceção. Assim como você é um pai, assim como você é mãe, você sabe como você quer cuidar do seu filho,
como que você não quer errar e não quer deixar passar nada, quer colocar tudo direitinho. Assim é o nosso Deus, Ele quer cuidar de mim e de você. E quantos milagres Jesus fez, amados? Quantos e quantos e quantos? Pegando antes aqui, a palavra do Senhor mostra que Jesus ele estava no Monte da Transfiguração. Eu fico imaginando, irmãos, vamos se colocar no lugar dos discípulos, que eles vão, em particular, orar com Jesus, e ali eles vê uma visão de Elias e Moisés. Se coloque no lugar de cada um, como o nosso coração não ia ficar trêmulo, como não ia ser algo impactante, como não ia chamar muito a nossa atenção. E Jesus, Ele é um Deus que não para. Jesus é um Deus que não é parado, amém? Jesus, Ele está todo o tempo. Jesus é a própria constância. Ele não é constante, Ele é a própria constância. Nós somos pessoas que somos inconstantes. Andamos, paramos, retrocedemos. Jesus não, Ele está sempre em ação, na minha e na sua vida. E muitas das vezes a gente acha que Ele está parado porque está em silêncio. Não, no silêncio também trabalha. No silêncio também Ele cuida. No silêncio também Ele protege. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do Deus que eu e você cremos. No Deus que eu e você servimos. Cujo motivo da nossa vida é Ele, a presença dEle. Então, amados, com muito aprendizado, vamos prestar bem atenção, porque há muitos detalhes que eu queria passar para os irmãos. Logo depois do Monte da Transfiguração, como Deus não é um Deus parado, nós vemos a passagem do lunático. E aqueles homens cujos andavam com Jesus, quando a gente vai para Mateus 10, quando a gente vai para Lucas 8, 9 e 10, os envios dos discípulos, eles chegam maravilhados, porque pelo poder do Senhor Jesus foram operados sinais e maravilhas. Mas Jesus fala, não se alegre somente com isso não. Alegre-se porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Alegre-se com isso. E aquele menino que estava ali possesso, o pai do menino chega a ver Jesus em meio ao seu desespero, em meio à sua dor, em meio à sua aflição de olhar para o seu filho. E aquela situação muito me comove. O Senhor pedia aos seus discípulos e nada podiam fazer. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E Jesus, naquele momento, Ele opera. Aquele menino fica são. Aquele homem se dobra, Senhor, perdoa-lhe minha pouca fé, mas a misericórdia do Senhor, ela é muito maior. A misericórdia do Senhor, ela é imensa. A gente vê o primeiro milagre de Jesus, e quando Jesus ele opera, transformando água em vinho, eu me coloco diante dos encarregados da festa. Eu me coloco no lugar diante daqueles que estavam responsáveis por aquela festa. E naquele momento acaba-se o vinho. Amado, naquela época era vergonhoso. Vamos puxar para nós quando nós estamos responsáveis por alguma coisa e a gente tem determinado horário tanto para começar e tanto para terminar. Imagine que no meio ou antes acabe a comida, acabe a água. Será vergonhoso sim ou não? Mas você vê até ali a misericórdia do Senhor, mas mostrando espiritualmente muito mais. Aqueles homens vendo que tinham acabado o vinho, que aquelas pedras, aqueles vasos de pedras vazios, sem nada, o Senhor manda colocar água. Mas na cabeça daqueles homens, imagina, mas eles não querem água, eles querem vinho. Mas o Senhor fala, enche de água. E no momento que enche de água, aqueles homens que eram responsáveis pela festa, eles olham aquela situação e já não é mais água, é vinho.
Ali já começa o poder do Senhor querendo mudar a situação dos homens. Poderia ser um milagre, como eu ouvindo de um homem que prega heresias por aí. Ele fala que Jesus ele errou nessa situação. Olha que é a autoridade desse homem. Jesus não era para ter transformado primeiro a água em vinho. Jesus primeiro era para ter ressuscitado. Jesus era para ter curado. E ele fala com tanta autoridade: na minha concepção, Jesus errou, ele não era para ter feito isso. Só que Jesus, ele não fez somente transformar em vinho, ele queria mostrar a situação do homem, de um jarro de pedra vazio, um homem com coração duro, de já há muito tempo não ouvir o Senhor. Há mais de 400 anos, Deus já não enviava mais ninguém, porque o coração do povo estava duro. Desde quando Deus dá as suas leis, das suas ordenanças, o ser humano sempre endureceu o coração para as regras de Deus. Então Deus não somente fez aquilo de uma área física, Deus também queria mostrar através de Jesus Cristo no mundo espiritual, colocando aquele jarro como ser humano, a água simbolizando a palavra, os ensinamentos de Cristo entrando dentro do ser humano. E quando a palavra de Deus entra dentro do ser humano, aquilo que era vazio vai ser preenchido, e aquilo que era tristeza e morte vai ser alegria, porque o vinho simboliza alegria. E dali começa a caminhada do Senhor Jesus. E quantos sinais, quantas maravilhas já ouvimos aqui pelos irmãos. Mas chega numa situação tão simples, uma situação tão simples, e diante de vários milagres, é o único milagre nas Escrituras ao qual o Senhor fez para Ele mesmo, ao qual Ele mesmo se beneficiou do seu próprio milagre. Prestamos atenção no texto. O Senhor ele estava na Galileia e ele viaja para Cafarnaum. Note que Jesus ele está em movimento. Assim como ele não está parado aqui, ele está movimentando, ele está andando, querendo operar. Talvez através dessa mensagem você vai ter uma resposta. Porque eu creio, amado, que cada um aqui tem uma situação, como já foi falado aqui. Tem gente aqui triste por perda. Então cada um de nós temos nossas necessidades, temos nossas adversidades, temos certo tipo de problema, e o Senhor sabe de todos, amor. Antes mesmo de nós pronunciarmos, o Senhor já sabe. Note que Jesus ele vai para Cafarnaum com os seus discípulos, e chegando em Cafarnaum, chegam homens que abordam a Pedro para cobrar o Senhor a pagar imposto. Eu fiquei meditando nessa situação porque eu me perguntei por que eles não foram diretamente em Jesus. Nós temos que entender por que eles cobravam imposto a Jesus. Lá atrás foi feita uma lei mosaica que um homem, a partir dos seus 20 anos, tinha que dar as 2 dracmas ao templo, por conta da manutenção, por conta dos cultos, para ter um lugar para cultuar, para ter um lugar para adorar a Deus. Então era dado esse imposto para que o templo ele viesse ter manutenção. Na época tinha, como a lei ela falava, a questão de viúvas necessitadas, como hoje nós sabemos. Como hoje nós sabemos, aqui, apesar de ser a casa do Mael, foi o lugar que Deus escolheu para a igreja adorar Ele. Mas é necessário pagar a conta de luz. Tem certos tipos de manutenções, há gastos. Então, há uma necessidade de todos nós ajudar, de contribuir, para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível nas questões do tempo, nas questões aqui do nosso lugar, para cultuar para quê? Para que não fique pesado para alguém. Amém? Entenderam? Então,
nessa época, havia essa lei mosaica, né? Só que, lá atrás, na época de Saul, havia o tempo de um juiz, amados, ao qual Deus, Ele mesmo governava seu povo. Enquanto Deus governava seu povo, a palavra fala que enquanto Deus governava e o seu povo, ele andava em conformidade com a palavra, o povo de Deus era bem cuidado. Não faltava alimento, não faltava nada. O povo de Deus saía sempre vitorioso. Mas chegou um tempo que o povo de Deus, ele olhou para outras nações, vislumbrou, olhou e queria ter um rei. Naquela época não havia imposto mediante a um reinado. E você vê que a Escritura mostra que quando o povo se apresenta a Samuel, queremos ter um rei, queremos que um homem governe sobre nós, da mesma forma que as nações tinham um rei. E Samuel ali fica triste, fica encolerizado. Deus se manifesta a Samuel: Samuel, não fiques assim. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Mas avisa eles: ó, vocês querem um rei? Vocês têm certeza? Ó, o rei vai cobrar imposto pesado. Vocês vão perder isso. As vossas filhas vão virar concubinas. E foram colocados diante daquele povo várias questões. E o povo bateu no peito: não, queremos um rei mesmo assim. Lá na frente, Israel em guerra com os filisteus, se levanta um homem chamado Golias, e fica ali um certo período de tempo afrontando o povo de Deus, e ninguém se levantava para lutar com Golias, a tal ponto que Saul, ele faz uma proposta: ó, o homem que lutar contra esse homem e sair vencedor, tanto ele como a sua família e sua descendência ficará isento de pagar imposto. Então Davi, ele sai vencedor e fica isento, sua família e toda a sua descendência. Então agora você entende, quando muitas das vezes a gente vai ler a Bíblia e pula as questões da genealogia. Aí você vai entender porque aqueles dois servos de Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus vem da linhagem de Davi. Ou seja, Jesus estava isento de pagar esse imposto. Mas foram cobrar ele. Mas não foram em cima dele. Logo que esses homens cobradores de impostos chegam e abordam Pedro e questionam: o vosso mestre não paga imposto? Pedro de imediato: paga sim. Amados, primeira situação que eu aprendo aqui, que chamou muito a minha atenção. Pedro era servo do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pedro era um discípulo do Senhor, sim ou não? Sim. Primeira situação que eu aprendo aqui: eu e você, como os discípulos do Senhor, servos do Senhor, temos que defender o nosso Deus. Temos que defender o nosso Deus. O nome do Senhor tem sido escandalizado aí fora, sim ou não? Sim. E o que nós temos feito? Pedro de imediato respondeu: paga. Só que Jesus tinha pagado? Jesus ainda não tinha pagado. Como Pedro fala que pagou? Se Jesus não pagou. Logo eu aprendo que eu e você temos que defender o Evangelho. Tudo que envolva Jesus, como a palavra fala em Filipenses 1,16, que nós estamos postos como os defensores do Evangelho. E primeiro detalhe, amado, que me chama a questão de pensar nisso aqui, você não vê essa questão em Lucas, você não vê essa questão em Marcos, em outros livros. Talvez não chamasse a atenção desses homens para escrever esse tipo de coisas.
Talvez não chamaram muita atenção, mas chamou a atenção de Mateus. Mateus, antes de ser chamado para ser discípulo, quem lembra qual era a profissão de Mateus? Cobrador de imposto. Chamou muita atenção, porque ele sabia o quão era importante pagar imposto, tanto para quem pagava e quem não pagava. Então ele relata com autoridade aqui. Ele coloca, porque ele quer que eu e você prestamos bem atenção nisso. Pedro agora ele se coloca diante de uma situação como defensor de Jesus. E passou um filme na minha cabeça e muitas das coisas que a gente falha. Quando alguém fala mal do Evangelho, a gente fica de boca calada. Quando alguém fala mal de Jesus, a gente não defende, a gente não fala nada. E deixa escarnecer, e deixa fazer. Amado, nós temos que abrir a boca e falar. A gente não pode deixar o que está acontecendo aí fora. Tantas pessoas falando do seu lado, Deus não existe, Deus é ruim, você vai ficar com a boca fechada. Não, você tem que falar que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, que Deus é o mesmo e não muda, que Ele veio para salvar, que Ele veio para libertar, que Ele veio para curar, que Ele veio para perdoar, que Ele veio para santificar e salvar aquilo que se perdeu, que era eu e você. Temos que abrir a boca. Pedro lá na frente faz errado, pega a espada, corta a orelha de mal, fez de forma errada, mas aqui não. Aqui Pedro ele pega e defende o Senhor. Paga, respondeu-lhe Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou a ele. Mais um aprendizado aqui que eu e você temos que aprender. A onisciência de Deus. Antes de você sentar aí, Deus já sabia que você já estaria aqui. Como eu falei, amado, todos nós temos nossas dificuldades. Precisamos trabalhar. Precisamos pagar nossas contas. Talvez você entrou aqui querendo alguma resposta de Deus para uma situação da sua vida. Jesus já sabe o que você está precisando. Você não entendeu. Jesus já sabe o que você está precisando. Você pode dar um glória a Deus? Ou seja, Deus é um Deus que sonda a mente e o coração. Deus é um Deus que sonda a mente e o coração. Você está precisando de algo, Deus já sabe. Talvez você esteja orando há algum tempo, Deus já sabe. Ele está vendo, Ele está contemplando, Ele está olhando a cada situação minha e sua. Amado, quando eu fui para a história, e eu vou usar um exemplo só, por conta da hora. Jesus amado, já passou 25 minutos, eu nem falei direito. Quando Filipe, ele ouvindo e vendo que o Filho de Deus fez carne e habitou na terra, ele sai correndo em desespero atrás de Natanael. Ele vai até a casa de Natanael. Natanael, aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem as profecias falaram, ele está no nosso meio, Natanael. Aí Natanael responde: ué, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe responde para ele: ó, vem e veja. Aleluia. Aí Natanael vai. Jesus se antecipa de novo, ó, um verdadeiro israelita, a qual não há engano. E Jesus fala para ele assim, ó, mas tu me conhece? Tu sabe de onde eu sou? Conjecturando, né? Ó, eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Mas vamos voltar ao texto. Quando Filipe chama Natanael, Natanael estava onde? Na casa dele. Como Jesus viu
Natanael debaixo da figueira. Amado, isso é muito forte. Quando você vai pesquisar, é muito forte. Jesus está trazendo uma situação que aconteceu lá atrás. Provavelmente Natanael, similarmente, tinha a mesma idade que Jesus. Quando os magos enganam Herodes fica encolerizado de raiva e queria matar, e queria pegar, porque ele queria mentir para ir atrás de Jesus, por ele ser rei, ele queria dar um fim de Jesus. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando Jesus ele cita isso, quando você vai pesquisar, provavelmente, com certeza foi, Natanael tinha sido uma das crianças que tinha sobrevivido. Ele foi escondido pelos seus pais debaixo da figueira. Ou seja, algo que só eles sabiam. Jesus automaticamente lá com seus 2 anos está mostrando para ele, ó, eu nessa terra sei de tudo, eu estou vendo, eu te vi. Imagina Natanael como ele se sentiu naquele momento. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Olha como que isso é forte. É mais forte do que a gente imagina. É impactante. Então, eu aprendo que qualquer coisa que aconteça, ainda que doe, Jesus, ele sabe de tudo e ele está contemplando a cada um de nós. Deus é Pai. Deus, ele cuida. Deus, ele protege. Aí o Senhor, agora ele fala para Simão, mas Simão, de quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos, dos estranhos? E Jesus, e Pedro fala, dos estranhos. Respondeu-lhe Pedro, ao que Jesus concluiu, logo então os filhos estão livres dessa obrigação. Entretanto, para que não escandalizemos, vírgula, como eu falei aqui, eu trabalho. Irmãos aqui trabalham. Amados, qualquer coisa ou situação que eu e você erramos, quantos dedos nos aponta para a nossa face? É pouco ou é muito? Seja o erro grande, seja o erro pequeno, chama a atenção dos ímpios, sim ou não? Escandaliza, sim ou não, mas tu não é crente? Como se a gente fosse puros, santos, ao tal ponto de nunca errar. Vamos errar. Vamos falhar. Mas nós temos que entender, amado, que nós estamos vivendo nessa terra e precisamos cumprir nossos compromissos. Como homem, como mulher, nós que temos casa, ainda que vivemos numa terra a qual, em vez da justiça prevalecer, é a injustiça. Em vez da verdade prevalecer, é a mentira. Nós, talvez você entrou aqui, amado, você foi injustiçado. Tem um irmão que está no nosso meio, amado, que ele está sobre um processo ao qual nós temos que orar. Porque se o martelo bater ao contrário, vai ser injusto. Mas Deus está vendo. Deus está contemplando. Então nós estamos nessa terra, a gente paga por coisa que nem deveríamos pagar. Está ali meu pai ali, ó, tem uma conta de água ao qual chega direto, já aumentou, já está numa conta altíssima, mas nem água ele tem. Aí você vai querer botar na justiça, eles falam que você tem que pagar primeiro para depois você processar. E você acha isso certo? Quanta injustiça nessa terra. Tem que trabalhar, tem que suar para poder pagar as contas com coisas que muitas das vezes por nossa direita. Quando a gente vai ver os combustíveis, o quanto é vendido lá para fora, barato demais. Você liga a televisão, você vai ver as fronteiras do Brasil, os postos lotados, pessoas brasileiras atravessam as fronteiras porque o combustível é baratinho. E para a gente, caríssimo. Os alimentos, caríssimo.
É doado bilhões, trilhões para outros países. E para o povo brasileiro, o círculo está se fechando. Para a gente aqui, por direito nosso, que a terra é nossa, hoje em dia tem lugar que não se pode mais plantar, não deixa mais plantar, mesmo que é no seu quintal, não pode mais, é do governo, eles estão tomando tudo. E a gente sabe que há leis aí que vão piorar a nossa situação. O cerco vai se fechar. Então vivemos numa terra injusta. E o Senhor, Ele está falando, ó, se fizeram isso comigo, quanto mais a vós. Mas louvado seja o nome do Senhor, como eu falei, Deus é um Deus que cuida. Aleluia. Deus é um Deus da provisão. Em meio a essa justiça não falta o pão. Em meio a essa injustiça estamos de pé. A nossa luz está paga. Nós temos alimento, temos vestimentas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é Pai, Ele cuida. Ele cuida. Lembra da viúva de Sarepta? Que ela devia por conta de uma cobrança que nem dela era. E se ela não pagasse, ela perderia os seus filhos? Quem lembra dessa passagem? Diga amém. Amém. Era justo ou era injusto? Uma conta por troca dos seus filhos. Coloca na balança. Era justo ou era injusto? Muito injusto. Mas Deus está olhando tudo. Deus, Ele está vendo tudo. Vai lá na casa daquela mulher. Olha que maravilha que Deus fez, amado. Pega todos os vasos que você conseguir. Porque a partir de hoje, não vai faltar nada na sua casa. Estão tentando te injustiçar. Mas eu sou um Deus justo. Eu não vou deixar. Ainda que tento te injustiçar, ainda que tento te denegrir, Deus é um Deus que vai agir ao favor da igreja dele. E Ele está agindo ao nosso favor. Muitas das vezes a gente pensa que não vai conseguir. Mas Deus, Ele vem e faz a gente conseguir. Porque Ele é Deus. Agora que está cheio, mulher, pega, vende tudo. Paga a sua conta. Teu problema está resolvido. É assim o nosso Deus, amado. Ele resolve problemas. Ele resolve tudo. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E da mesma forma não tem faltado nada na minha e na sua casa. Porque Deus não deixa faltar, amado. Deus é um Deus que cuida. Muitas das vezes a gente pensa, nossa, não vamos conseguir. Chega no último dia, Deus age. Chega no momento, Deus intervém. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Elias no deserto, amado, foi ameaçado de morte. Um lugar não adequado para o ser humano morar. Sem água, sem comida. Aí Deus usa um corvo. Coloca pão. Coloca água. Ou seja, amado, isso é profético para dias futuros. O cerco vai se fechar, vai. As coisas vão apertar, vão. Mas o povo de Deus vai ser guardado. O povo de Deus vai ser alimentado. Não vai faltar, amado. Há uma profecia, Ele fala, ela é verdadeira. Nunca vi o justo amparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem justificado pelo sangue do Cordeiro aqui? Não vai mendigar o pão, amado. Porque o pão é o próprio Senhor. O Senhor vai estar presente na minha e na sua vida. Ele é o nosso Deus, amado. Então vivemos situações que muitas das vezes mexem com a nossa mente. A gente fica preocupado, porque somos seres humanos. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir comprar isso? Pagar isso? Amado, o problema é que
há certos tipos de coisas que se Jesus não quisesse pagar aqui, ele não precisava pagar. Porque ele estava isento. Mas o Senhor, ele quer mostrar para mim e para você um aprendizado muito grande. Tem situações que mesmo injustas, nós não podemos escandalizar. E muitas das vezes a gente falha nisso. A gente peca nisso. A gente escandaliza o nome do Senhor. E o Senhor está falando para a gente não escandalizar. Porque o ser humano esqueceu que o Senhor estava dizendo que ele era filho de Deus, não está nem aí, irmão. Não olha muitas das vezes porque é certo, não. Ele quer. Passa por cima, seja lá o que for. Ele quer. E eles queriam que Jesus pagasse. Eles queriam que Jesus desse a moeda para pagar o imposto. E o Senhor, eu estou livre, mas não para escandalizar. Vai ao mar, Pedro. Lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, abre a boca dele. Você vai achar um estáter. Entregue primeiro, pague primeiro para mim, e depois para você. Pedro, antes de ser chamado pelo Senhor, qual era a profissão de Pedro? Mais um aprendizado aqui que eu aprendo. Deus vai usar aquilo que você sabe para operar milagre. Você sabia disso? Ele poderia ter chamado Mateus, outros discípulos, mas quem era pescador? Era Pedro. Então tem certos tipos de milagre que vai acontecer na minha vida, mas não vai acontecer na sua. Mas tem certos tipos de milagre que vai acontecer na sua, mas não vai acontecer na minha. Pastor Ricardo é barbeiro. Tem outros irmãos que têm outros tipos de função. E nessa função, Deus quer usar você como instrumento para operar milagre. Aonde você vai estar, Deus quer te usar para operar milagre. Mas note que Pedro não pescava de anzol. Pedro pescava de rede. Aí eu aprendo mais uma coisinha. Ah, Márcio, eu não tenho profissão. Eu não sei fazer nada. Eu posso ajudar em certos tipos de coisa. Eu sou pequeno, eu sou menos que sei aqui. Até você assim, Deus vai usar você para operar milagre. Aleluia. Nas pequenas coisas. Porque se ele lança a rede, já vem quantos peixes? Vários. Mas ele usou somente um anzol. Nas pequenas coisas, amados, que Deus opera. A gente fica focado muitas das vezes nas coisas grandes e esquecendo das coisas pequenas da nossa vida. E muitas das vezes a gente não vê o agir de Deus, o que Deus está fazendo. A gente olha para essa terra, quantas pessoas nem sequer beberam um copo de água hoje. Tem pessoas, amado, como já foi falado aqui, ó, tem gente que desceu à sepultura. Já foi gerado o milagre da vida na sua vida hoje, você está de pé. Aleluia. Pessoas que não beberam, você bebeu água. Tem pessoas, amado, que não tem o que se vestir, você tem roupa até demais. Tem gente que não tem o que comer, você comeu hoje, quando chegar em casa, Deus permitindo, você vai comer. Olha nas pequenas coisas, Deus está operando. Aleluia. E a gente não está olhando, a gente não está prestando atenção. Que Deus é um Deus de detalhes. Que Ele cuida também nas pequenas coisas. Só que note, a Bíblia ela não dá continuação da história. Rapaz, isso é forte demais. A história acaba. Você vê Pedro voltando com o peixe? Alguém está aí? Você vê Pedro voltando com o peixe?
a história para. Sabe o que eu aprendo, pastor? Que tem milagre que vai acontecer na nossa vida, que a gente tem que dar continuidade naquilo que Deus mandou fazer. Porque se Pedro não fosse, ele ia pegar a moeda na boca do peixe? Sim ou não? Tem gente aqui que Deus está mandando fazer algo já há muito tempo e ela não faz, não vive o milagre. Porque você tem que dar continuidade naquilo que Deus mandou você fazer. Você está entendendo como isso é sério? Amado, foi falado aqui. Alguém vai pregar, não sei se já pregaram sobre a multiplicação. Você vê também na história de Elias. Elias chega com fome. Ó, prepara-te um bolo para mim. O que aquela mulher fala? Não tem. Só um punhado de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou preparar para mim, para o meu filho, depois que eu comer, eu vou morrer. Mas o que aquela mulher fez? Ela obedeceu. Ela não foi egoísta. Pessoas egoístas não vivem milagres. Aprenda isso. Pessoas egoístas não vivem milagre. A mulher só viveu o milagre porque ela obedeceu. Ela não pensou primeiro nela, tampouco no filho dela. Ela pensou primeiro no profeta, porque era homem de Deus. E o que aconteceu? Não faltou mais. Na multiplicação, amado, me mostra na palavra quem falou para aquele menino dar aqueles pães, aqueles peixes. Você vê? Uma criança, hein? E a gente já foi criança, sabe que é difícil dar, sim ou não? A gente esconde. Quem falou para aquele menino? Começou com um pequeno, e por um pequeno foi gerado um grande milagre. Uma pequena atitude foi gerado um grande milagre. Mas Senhor, olha só o tanto de pães e peixes, como que a gente vai alimentar esse povo todo? Aí o Senhor fala para ele, ó, eu quero que vocês mesmos dêem a ele de comer. Eu aprendo, amado, que quando a gente é contemplado com um milagre nessa área, qual esse milagre, área financeira, seja a área que for, aquilo que Deus te dá, você também tem que compartilhar. Porque quando o Senhor multiplica os pães e os peixes, Ele fala, dai a vocês a Ele de comer. Aquele povo só viu aquele milagre por meio das mãos dos discípulos. Tem gente que não compartilha o milagre, fica retido, não passa. A Bíblia fala que sobrou. Ou seja, quando o milagre chega na nossa vida, ele é maior daquilo que a gente necessita. É muito mais, o Senhor dá muito mais. Muito mais. E se os discípulos não tivessem feito aquilo? Se a mulher não tivesse feito aquilo com Elias, ela não ia viver o que ela viveu. E tantos exemplos nas Escrituras. Amada, a gente tem demais. Às vezes tem um irmão que entra aqui na igreja, ele não fala para ninguém que ele está precisando de alguma coisa, você tem duas. E às vezes Deus te convence e você não dá. O milagre na vida daquela pessoa ia acontecer, Deus ia operar, mas você mesmo reteu. Não somente ela ia viver, você também ia viver. Você ia ter uma experiência. E a gente erra. Porque a gente quer só para nós. E muitas das vezes não vive. Temos carro e não damos carona para o irmão. Pastor Elvis pregando um trono branco, o irmão tem bala, nem bala dá para o outro. Egoístas. Tem que ser compartilhado o poder de Deus. A igreja, ela não é uma igreja única. A igreja é uma igreja formada por membros.
Ela não é uma só, você não compõe a igreja, somente você. É todos têm que ser compartilhados por aquilo que Deus fala na nossa vida, por aquilo que Deus faz. Então a continuidade daquilo que Deus manda fazer depende de mim, depende de você em certo tipo de coisas. Deus opera um certo tipo de situação que você está vendo um irmão necessitado e você não ajuda. Nós não ajudamos. Como que as coisas vão acontecer? Se a gente retém. E talvez você não vive certo tipo de experiência por causa disso. A Bíblia não mostra que Pedro foi, mas Pedro foi. E ele pega aquela moeda e paga o imposto. Estátua era uma moeda grega. Note que o que era cobrado era como se fosse 2 dias de trabalho. Ou seja, 2 denários. Eu tenho meu dia de trabalho, o pastor Ricardo tem o valor do dia dele de trabalho e outros irmãos aqui. Talvez um é 60, outro é 80, um é 100, outro é 120, 50, 150, 200, seja lá o que for. Então tinha que ser dado 2 dias de trabalho, porque era uma ordenança. Olha o que o Senhor faz. E quando nós pararmos para analisar o que Ele faz na nossa vida, a gente vai ver que a gente recebe muito além do que nós necessitamos. Porque quando o Senhor manda ele ir ao mar e pegar uma estátua, não era a mesma moeda. Era equivalente a 5 dias de trabalho. Mas só tinha que pagar de Jesus e de Pedro, que eram 4 dias de trabalho. Ou seja, sobrou. E o que você tem feito com aquilo que Deus deu você a mais? Você tem guardado ou você tem abençoado alguém? Como vamos viver coisas sobrenaturais se a gente está preso às coisas materiais? Como já foi falado aqui, Deus quer fazer nas pequenas coisas, coisas grandes, nas coisas simples, nas coisas físicas, coisas sobrenaturais. Porque Deus é um Deus que cuida, não vai faltar nada. Deus ficava virado com o povo lá no deserto, porque pega a porção, não deixa para o dia seguinte não. Come, pega a porção necessária que vocês vão comer de manhã, de tarde e de noite. Aí o povo sem fé deixava para o dia seguinte, porque não confiava no agir de Deus. Tem gente assim. Deus não cuidou de você hoje? Vai cuidar de você amanhã também. E até o dia da vinda dele. Porque Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que cuida. Só que um detalhe. Aqui que eu quero falar um pouquinho. Que eu aprendi isso. Jesus fala primeiramente, Pedro, você vai pegar a moeda, você paga o meu imposto primeiro, depois o seu. Esse é o maior aprendizado que nós temos que aprender sobre esse milagre. Tinha que ser primeiro a primícia, o Senhor. E não é muito falado aqui não, amado. De vez em quando o pastor aqui fala, mas muitas das vezes não tem necessidade. O próprio texto está falando das necessidades daqui. Irmãos que precisam de cestas básicas. Irmãos que estão passando grandes necessidades e precisam de ajuda. Que precisam comprar alguma coisa, seja um remédio. Irmãos que estão passando necessidade, precisam que a sua luz seja apaga, seja lá o que for. Ou seja, tudo que envolve Jesus, tudo que envolva a obra, que envolva o nome do Senhor, a gente tem que pensar primeiro. Está aqui, Quem sabe o que é isso aqui? Qual foi a última vez? Vou me enquadrar junto com todo mundo.
que a gente dizimou ou ofertou na casa do Senhor? Seja aqui ou seja ajudando alguém lá fora. A Bíblia vai falar que primeiro buscai o reino e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o carinho de Deus com Pedro. Ó Pedro, você não vai lá somente pegar moeda para mim não, fica tranquilo, Pedro. Obedeça a minha palavra, obedeça o que eu estou te mandando, que eu vou cuidar de você. Não está falando, ó, buscar primeiro o reino, obedeça a palavra, obedeça a justiça, as demais coisas vão ser. Pedro obedeceu a palavra do Senhor, e o Senhor acrescentou, o Senhor deu aquilo que ele precisava. Quando o Senhor dá algo para a gente, Ele supre as nossas necessidades, a gente tem pensado primeiro no Senhor ou em nós mesmos? Aí, quando a gente analisa, a gente não vive experiência. Lá atrás, nem lei tinha. Quem falou para Abel e Caim ofertar alguma coisa a Deus? Quem falou para Abraão dar o dízimo de tudo, se não tinha lei? Oferta voluntária de amor a Deus. A Bíblia fala que Deus aceitou Abel e sua. Aquilo que você vai dar para Deus é de bom grado, é importante ajudar o irmão, as necessidades do tempo, seja lá o que for, Mas Deus também está olhando o seu coração para ver se é voluntário de amor para Ele. Porque se a gente for colocar na balança, amado, a gente for abrir o nosso armário, a gente for abrir o nosso guarda-roupa, vamos ser sinceros, tem mais do que a gente necessita ou não? Tem. E a gente está devolvendo aquilo para Deus? A gente está pensando primeiro no Senhor? A gente está pensando primeiro na obra do Senhor? Amado, imagina, vamos conjecturar, ninguém aqui oferta nada. Exemplo. Maior não consegue trabalhar. Cai numa crise financeira. Corta a luz daqui porque não pagou. Como que não vai ser escandalizado? Será que vai falar, o Mael não pagou a luz, ou vai falar, a igreja não pagou a luz? Já notou isso? Como vai escandalizar o nome do Senhor? Como que nós temos que pensar primeiro nas coisas do Senhor, depois em nós? Como que nós lá no começo aprendemos que temos que defender Deus e tudo que envolva Deus? Essa é a função da igreja. Fazer aquilo que Deus mandou. Porque o resto o Senhor vai nos dar. O Senhor vai nos abençoar, como Ele tem abençoado. Grandemente. A gente recebe um salário, não oferta nada, não pensa nas coisas, não pensa no irmão, não pensa na luz, não pensa na água, não pensa no copo. Tem vários tipos de coisa que é gasta. E isso é tudo. Quando a gente vai para a passagem, o Senhor ali mostrando o tribunal, e o Senhor questiona, quando tive fome, deste de comer. Quando tive sede, me deste de... Quando estive enfermo e preso, foste me... Aí os discípulos questionam, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aí o Senhor responde, quando fizeste a um pequenino, fizeste a mim. E a gente tem feito isso? A gente tem pensado na causa dos órfãos? A gente tem pensado na causa das viúvas? A gente tem pensado nos necessitados? Nas situações das vidas? A gente tem pensado primeiro nas coisas que envolvem Deus ou primeiro a nossa conta? Nosso sapato. Já tem 3, estamos pensando no 4. E tem irmão que não tem.
Como que a gente vai viver as maravilhas de Deus se a gente é egoísta? Como que a gente vai viver o sobrenatural de Deus se a gente primeiro não pensa no Senhor? Quando você coloca o Senhor como prioridade, amado, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus. Abraão viveu aquela experiência fantástica, a tal ponto de Deus chamá-lo de amigo. Esse é meu amigo. Porque é sacrificar o filho, porque Deus pediu, ele obedeceu. E Deus teve Abraão como amigo, porque ele pensou primeiro em Deus, ainda que ia ter uma perca. Amado, às vezes a gente acha que as pequenas coisas coincidência. Meu gás agora está para terminar. A qualquer momento, vou ligar ali, qualquer momento. Para muitos, pode ser uma coisa normal. Para outros, o agir de Deus. Para mim, milagre. Para mim, milagre. Depois dessa palavra, para mim, milagre. Meu gás está para acabar. E o dinheiro é tudo contadinho, mano, porque a gente não é rico. Deus dá as nossas necessidades, a gente trabalha, a gente levanta cedo, vai trabalhar para pagar nossas contas, para honrar nossos compromissos, para não escandalizar, não envergonhar o nome do Senhor. Aí chegou no dia, eu não fui trabalhar. Bicudinho ali me deu nó, não fui trabalhar, eu ia ficar sem a minha diária, eu ia ficar sem o meu dinheiro que eu ia receber naquele dia, e faz falta. Quem trabalha aqui sabe, faz falta. E eu ali já, o dia passando, daqui a pouco o telefone toca. Márcio, oi, preciso que você me ajude agora. Ninguém sabe, eu não comento minha vida para ninguém não, sou fechado. Ó, faz um frete para mim, eu boto o dinheiro do combustível e te dou um gás. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quem falou para ele que eu precisava de um gás? Deus é um Deus que sabe, irmão. Deus é um Deus que sabe. Antes mesmo da gente pedir a Ele, Deus é um Deus que conhece as suas necessidades. Não é o seu corpo mais precioso do que suas vestimentas? Não é a sua vida mais valiosa do que o alimento? Homens de pequena fé, eu cuido, olha os lírios do campo, não tece nem fio, nem mesmo Salomão, em sua glória, se vestiu tão belo como ele, os pássaros eu cuido, quanto mais a vocês, filho, eu vou cuidar. É questão de fé, é questão de confiança, é questão de acreditar que o Senhor cuida das nossas áreas, mano. O Senhor, Ele se interessa sim em todas as áreas da nossa vida, seja lá o que for, porque Ele é Pai. Ele é Senhor. E talvez você está aqui, eu não vou conseguir. Deus está falando, fica tranquilo. Seus compromissos todos vai ser honrado. Aleluia. Porque Ele é Deus, amado. Ele não vai deixar escandalizar, não. Está aqui o pastor Ricardo. Talvez num dia dele de trabalho, Deus faça aquele salão, porque ele é cabeleireiro. Então o Senhor vai usar a profissão dele, vai encher aquele lugar de pessoas, ele vai trabalhar e talvez nesse dia ele consiga todo o dinheiro que ele precisa para honrar as compras dele. E assim você na sua função, seja lá o que for, porque Deus é Deus, amado. Mas a gente tem que pensar primeiro no Senhor. Primeiro nas coisas do Senhor. Primeiro nas coisas do alto. Defender Deus. Tantos aprendizados aqui, amado, que não dá para falar. A questão do peixe, peixe não come moeda, tantas outras coisas que eu poderia falar, mas já bateu o horário. Mas eu acredito que deu para a gente aprender, sim ou não? Amém. Muitos aprendizados para a gente, sim ou não? Uma passagem tão pequena que nos ensina tantas coisas. O milagre de Jesus que Ele mesmo fez para Ele. Que Ele mesmo fez para Ele, mas Ele quis compartilhar aquilo que é dele com a igreja. Para que o nome dele seja
glorificado. Então confie no Senhor, confie no Deus da provisão, faça a obra de Deus, pregue o Evangelho, fala que Jesus está voltando, faça a obra de Deus, que o resto o Senhor vai acrescentar, mano. Fica tranquilo, confia no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, a Bíblia não mostra o que aconteceu no final. Você vai dar continuidade daqui por diante do que Deus mandou você fazer, para que você venha viver experiências e os milagres de Deus na sua vida, amém? Que Deus possa abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Ricardo.